Olá, dessa vez quero te inspirar a trabalhar com esta lata de goiabada. Você vai ver que num certo momento eu precisei mudar de planejamento e é interessante se adaptar a essas mudanças que são imprevistas. Se comprou uma lata de goiabada, não jogue fora, recicle, fazendo arte. O nosso planeta agradece. Vamos ao passo a passo. Esse é o espiral, que é um repelente. Essa basezinha de metal eu não sei o nome, mas é com ela que vou trabalhar também junto com esta lata. Você vê que eu deixei a tampa presa à lata, sendo que ao abrir e fechar, ela acabou partindo e eu tive que me adaptar e eu vou mostrar a você o que eu fiz. Esse preguinho foi um preguinho perfeito para esse projeto, bem pequenininho. Procuro o meio e faço o furo. Poderia ter sido uma outra ferramenta, mas essa daí foi perfeita. Vou usar o guardanapo. Esse guardanapo já passei verniz spray para o artesanato. Ele ajuda a torná-lo mais resistente. Estou picotando metade, mais ou menos a metade da bainha do tecido, que era um lençol. E essa cola é a cola fria, cola para isopor ou EVA. E foi bom, deu certo, porque já tinha planejado isso, deixar a bainha sobrando um pouco, indo um pouco além, porque deste outro lado eu queria que as duas bainhas se encontrassem para colar e fixar mais, porque essa lata é bastante lisa, poderia não estar fixando como eu desejaria o tecido na lata, né? Então amarrei com as pontas e foi ótimo, porque ela precisa sair para não entrar a lata na hora de fechar, para não entrar. Precisou dessa sobra de lençol. A tampa precisou ficar maior. Então a mesma cola fria para colar os guardanapos, tanto aí na frente quanto na parte de trás. Deixei bem amarrotado, porque é intencional. Se eu quisesse deixar liso, eu teria que passar o ferro. A sobra de guardanapo que tem ali na tampa, eu poderia cortar. Cheguei a pensar em cortar depois. Aí eu percebi que também poderia dobrá-lo, porque o guardanapo avançando na tampa e na bainha, ele segurou, tornou a bainha também mais colada, fixou mais. Então tudo que sobrou de guardanapo eu virei para o lado oposto. Secador para acelerar o processo, ar quente, não tem problema. Esteja dobrando. Funciona, fica ótimo. Até então a tampa estava funcionando, mas acontece que ao fechar e abrir algumas vezes ela acabou partindo, partiu facilmente. 3 centímetros é a altura da lata, então cortei o guardanapo 3 centímetros, passando a mesma cola fria e aplicando o guardanapo. Ele está com uma camada do papel branco que vem atrás. Lembra que eu usei aí verniz, spray para artesanato, que torna o guardanapo mais forte, aguenta mais atritos. Gosto dessa rugazinha que o papel acaba fazendo. Se não fosse usar o guardanapo, poderia pintar, mas assim ficou muito legal. Agora estou usando as mesmas medidas que eu fiz antes, né? Peguei a medida inteira do círculo e encontrei o meio. E aí voltei a encontrar o meu furo.
cola bicomponente. Gosto dessa marca, Araldite. Misturei e coloquei nessa peça. Então, aí tem um detalhe muito curioso. Deixei na vertical. Se a tampa fosse ficar no lugar, eu estaria fazendo errado aí. Essa peça não aguenta o peso do espiral. E aí eu ia trabalhar com miçanga desse lado. Sendo que, como partiu a tampa, eu também mudei o processo. Esse é uma massa acrílica, de couro. Ela é ótima, ela seca super rápido, ela é bastante seca. Então assim estava perfeito, dando tudo certo. Até que na hora de abrir, a tampa partiu. Eu usei Araldite para dar mais resistência, porque eu percebi que essa pecinha não ia aguentar o movimento de fechar e abrir. E aí partiu. Então, aquilo que parecia errado não teve mais nenhum problema. Corto o excesso, tirei a bainha, tirei a miçanga, tapei um pouquinho o que sobrou do arame com a cola quente, sendo que ficou perfeito. Mas me fez refletir, porque na hora de eu transportar todo o material, eu percebi que precisava voltar com aquela tira fechando a tampa. Aí caixa de fósforo, funcionam os espirais dentro, então guarda, fica guardado, e aí ela sim está solta. Na hora de transportar, corre o perigo de cair tudo. Aí eu falei, tenho que voltar com a tira. Voltei com a tira, voltei com a lata, pegando a circunferência maior, né? E coloquei na parte de trás. Deixei do lado de fora, porque assim eu tenho mais domínio. Teria que testar, usar a tira na parte de dentro. E funcionou, ficou ótimo, protege, não deixa cair. Agora, quando quebrar uma pecinha, não sei se você sabe, mas esse vazio entre as duas pontas serve para segurar essas partes quebradas. Legal, funcionou. O que poderia ter sido uma dor de cabeça, mas não foi, porque a gente que está acostumado a trabalhar com materiais recicláveis precisa ser adaptável. A gente tem que estar se adaptando aos materiais, não fazer os materiais se adaptar a gente. Então, funcionou, tá aqui, olha, funcionou mesmo, tá? E causou menos problema, porque eu uso, né, o espiral, não preciso ficar mexendo com essa peça, então ela vai durar, certamente vai durar. Essa tira protege a lata com seus materiais, ficou super legal. É isso, Recife fazendo arte, nosso planeta agradece. Certo? Tchau, até a próxima!